A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Aleluia. Nós estamos no nosso jejum de 21 dias. Essa é a última semana. Nós estamos no 16º dia. E nós estamos compartilhando, estamos lendo, junto aqui, o livro. Um capítulo por dia, que é o tema do livro, é A Igreja Fora das Paredes. Amém? E hoje nós temos aqui o capítulo 16, que tem como tema 5 razões cruciais para evangelizar. 5 razões para que você possa estar cumprindo o ID do Senhor Jesus. 5 razões para que você possa estar evangelizando as pessoas. Amém? A introdução desse capítulo diz assim: a crítica mais comum que nós ouvimos, nós que somos líderes, pastores, membros da Igreja Videira, a respeito da videira, eu cansei de ouvir isso, é que nós pensamos em números. Muitas vezes eu fui tentado a rever certos conceitos para agradar as pessoas, a homens. Ainda bem que eu não cedi à tentação. Isso é uma estratégia de acusação de pessoas malignas. E acredita em mim, pessoas que estão dentro da igreja. Eu já ouvi isso de líderes, discipuladores, membros de igreja. Acredite nisso. Infelizmente. Não foi de ímpio, não. Foi de crente. Ainda bem, vou voltar. Ainda bem que não cedi à tentação. Isso é uma estratégia de acusação das pessoas malignas, que além de não fazerem nada para Deus, ainda gasta a sua vida falando de quem faz. Jesus veio para buscar e salvar os perdidos e nos enviou com a mesma missão, e Ele quer que todo homem seja salvo. Então, não haverá números que satisfaçam a Deus enquanto houver entre nós um único perdido. Almas são o nosso objetivo final e máximo aqui na nossa igreja. Igreja Videira. Se você deseja dar a isso nome de números, problema seu. Isso não nos incomoda mais. Paulo diz que nós estamos vivendo numa noite escura. João diz que, apesar disso, Jesus virá para nós como o sol da manhã. E eu digo que, quando ele vier, já não haverá mais ocasião para falarmos das boas novas de salvação, do evangelho da graça. É com o encargo da urgência que trago esta palavra. É hoje, tá me ouvindo? É hoje, o tempo da conquista. Eu quero destacar aqui para você 5. Existem muitas razões que deveriam nos motivar a evangelizar. Mas eu quero falar apenas de 5 aqui, para que você possa entender. Qual que é a primeira razão que deve nos motivar a evangelizar? Porque nós temos recebido muito de Deus. 2 Reis, capítulo 6, versículo 24, diz assim: e sucedeu, depois disto, que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou a Samaria. Hoje é o tempo das boas novas. Se nos calarmos, seremos tidos por culpados. Esta é a era do evangelho. Um dia, muito em breve, essa porta, ela vai se fechar. E então não teremos mais chance de repartir as riquezas do Pai. Se nos calarmos hoje, indiferentes a quanto temos recebido, justamente para repartir, Deus não nos terá por inocentes. Você consegue ver que os recursos que Deus tem nos dado, olha só, recursos naturais, psicológicos, espirituais, recurso em todos os aspectos da nossa vida. Sabe, querido, tem como alvo abençoar a outros. Eu sei que há muitos entre nós que pensam que não tem o suficiente para repartir, que não sabem pregar, que não pode receber as dúvidas, responder às dúvidas, aos questionamentos, pessoas que eles se sentem fracos, incapazes. Mas
ouça, isso é falácia, é mentira do inferno aí na sua mente. As pessoas lá fora, elas que não têm nada do ponto de vista espiritual, elas estão morrendo de fome, elas estão mendigando, elas estão desesperadas, elas estão procurando alimento. E esse alimento é você que tem, querido. Você pode, no mínimo, trazê-las para o meio do arraial, onde elas vão encontrar fartura, abundância. Aqui tem para todos e nada vai nos faltar, porque Deus nos supre em tudo. Aleluia! Segunda razão para que nos motiva a evangelizar, porque precisamos livrar as pessoas do inferno. Apocalipse capítulo 20, versículo 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Olha só. Então existe algo pior do que o inferno, que é o lago de fogo. As pessoas dizem, olha, o inferno é aqui. Tá bom. Se você quiser continuar pensando assim, mas eu quero te dizer que existe um lugar chamado Lago de Fogo. E se o nome das pessoas não estiver escrito no livro da vida, é para lá que elas vão. Está aqui em Apocalipse. Eu falei que não ia pregar, né? Explicar o texto. Oh, Deus, me perdoa. Vamos voltar para a nossa leitura aqui. As pessoas para quem pregamos têm sido salvas de quê? Essa é uma pergunta. É da enfermidade? Sim, isso é bom. Dos vícios? Também. Isso também é muito bom. Da morte? Excelente. Com certeza. Mas ouça isso. Mas o melhor de tudo é que elas são salvas do inferno. Isso raramente é abordado no evangelismo. Mas ouça isso, o inferno é uma realidade. É o destino de todo aquele que rejeita Cristo. Quem compreende a mensagem completa não vai querer brincar com Deus, mas sim permanecer no lugar seguro, firmado na rocha, para não sofrer as consequências de negar a sua fé. Mas não somente isso. Temos que consolidar os salvos e fazê-los discípulos de Cristo. Por que muitos vêm para o nosso meio e acabam não se consolidando? Porque você não pregou a mensagem completa para eles. Está me ouvindo? Eles vêm porque você disse que Jesus cura a doença deles. E cura mesmo. Você diz que Jesus o liberta das cadeias. Com certeza, Jesus liberta das cadeias. Você diz que Jesus faz ele prosperar financeiramente. Claro que faz, isso é verdade. Mas ouça, não é toda a verdade. A história completa é muito séria. O homem está debaixo da condenação do pecado. Jesus veio para livrá-lo do inferno e transformá-lo em um filho de Deus maduro na fé. É por isso que insistimos tanto no valor da multiplicação. Por isso que nós treinamos líderes diariamente, porque acreditamos que quanto mais gente pregando, quanto mais gente testemunhando, mais gente vai sendo salva da condenação. Não incomoda você, meu querido, o fato do que os seus amigos, os seus parentes, os seus vizinhos estejam indo a passos largos para o inferno? Não te incomoda isso, não? Nada. Nem mesmo a sua personalidade ou timidez pode ser tão grande a ponto de justificar a sua postura de indiferença diante das oportunidades de pregar o evangelho completo e salvar pessoas. Terceira razão para evangelizar, porque somos cooperadores de Deus. Atos capítulo 1, versículo 8 diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Nós pregamos, porque recebemos de Jesus a incumbência de ser as suas
testemunhas. Testemunha é aquela que fala do que viu e do que ouviu. Testemunhar não é apenas falar das bênçãos, ou discutir doutrinas, ou até mesmo falar de Jesus simplesmente, mas é pregar o evangelho que salva, o evangelho completo. Nós somos atalaias de Deus, aqueles que vigiam a cidade, enquanto outros estão dormindo, e dão um sinal de alerta se o perigo aparece. Esse é o objetivo da nossa vida aqui. Em que consiste a mensagem do evangelho? Há um Deus que não tolera, essa é a mensagem do evangelho. Há um Deus que não tolera o pecado, mas que por amor providenciou um meio de nos limpar dele. Enviou o seu único filho, Jesus Cristo, que morreu numa cruz maldita, tomando o nosso lugar, e realizou a obra da redenção. Ressuscitou ao terceiro dia, gerando a igreja, que foi projetada para viver uma vida de ressurreição absoluta. Crer nesta palavra e confessar a Jesus é só o primeiro passo de uma tremenda jornada de crescimento rumo à maturidade, para o cumprimento do propósito eterno de Deus, que nada mais é do que ter filhos semelhantes a Jesus. Essa é a mensagem completa. Aleluia! Quarta razão para evangelizar, porque iremos prestar contas a Deus. Ezequiel capítulo 3, versículo 17 ao 21. Olha o que diz. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra, e avisá-lo-ás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não o avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão requererei. Mas se avisares ao ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu mau caminho, ele vai morrer na sua iniquidade, mas tu livrastes a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e cometer a iniquidade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque tu não avisastes. No seu pecado morrerá, e suas justiças que tiver praticado não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão requererei. Mas avisando tu o justo, para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livrastes a tua alma. Aleluia, palavra poderosa, hein? Nós cremos na doutrina dos vencedores. Você sabe que isso é um dos nossos ensinos. Se você não conhece, eu quero te incentivar você a participar do nosso trilho do vencedor, para conhecer a nossa doutrina, que diz que iremos comparecer diante do tribunal de Cristo. Aliás, toda igreja fala isso, né? Não é só a videira, não. Qualquer denominação que você conhece fala que nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Amém? Para sermos julgados segundo o que deveríamos ter feito e como foi feito. Então, cada um vai receber algo ali. Uns galardão, outro punição. O Senhor vai requerer de nós, entre aspas aqui, o próprio Jesus falando para mim e para você. Por que deveria ter falado e não falou? Por que deveria ter advertido e não advertiu? Por que amou mais a si mesmo do que a mim? Por que preferiu se preservar, mantendo intacta a sua conveniência, o seu bem-estar, a sua reputação, a sua vontade própria, em detrimento do meu propósito?
São perguntas que o próprio Jesus vai fazer para nós, para mim, para você que está me ouvindo, quando comparecermos diante desse tribunal. Todos nós vamos comparecer diante dele. E nós vamos ouvir essa pergunta diante dele. Qual será a nossa resposta? Qual será a minha resposta e a sua resposta diante dessas perguntas? É bom para você pensar. Não coloquei, mas medite nelas. A palavra garante que o Senhor vai cobrar de nós o sangue daqueles com quem convivemos e para quem não falamos. Eu não sei como será feito isso, mas de uma coisa tenho certeza: os crentes vencedores serão recompensados por sua fidelidade. E eu vou te dizer, eu vou estar entre eles. Aleluia! Eu tenho empenhado a minha vida para me livrar do peso do sangue de muito mais do que uma cidade inteira. É por isso que eu falo, eu ensino, eu insisto, eu pego no pé. Estou lendo um capítulo no YouTube aqui para você. Treino líderes. Justamente para não passar por isso. E nunca me canso. Porque pessoas estão indo para o inferno. Isso é muito sério. Pessoas estão indo para o inferno. E eu não quero ser culpado disso. Não quero ser culpado. Está me ouvindo? Quinta razão para evangelizarmos. Porque é uma promessa de recompensa. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 19. Porque qual é a nossa esperança? Ou gozo? Ou coroa de glória? Porventura não o sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Aquele que você ganha para o Senhor são a sua coroa de glória. Olha só, se uma alma vale mais do que o mundo inteiro, imagine quão grande vai ser a recompensa daqueles que levarem muitos a Cristo. Eu desejo que Deus traga esse mesmo peso que eu carrego sobre o seu coração. O peso do incômodo de pensar nas pessoas a quem você ama e que ainda vivem sem Jesus. E que Deus produza em você uma tristeza, segundo o Espírito, que produz mudança de vida. Eu anseio, eu desejo por ter milhares de membros na nossa igreja, Igreja Videira, compartilhando o que trago no meu espírito, marcado com letras de fogo, ser usado por Deus para o cumprimento do seu propósito e a vida do seu reino. Se você foi tocado por essa palavra, mude a sua postura a partir de agora. Seja um vencedor de fato. Mas se nenhum dos 4 primeiros motivos conseguiu mexer com a sua indiferença, pelo menos procure ser um santo interesseiro e faça o que Deus mandou fazer com os olhos na recompensa. Concluindo esse capítulo, não há nada melhor do que ser boca de Deus para o mundo perdido. Isso é glória para nós humanos e naturais. Precisamos sair de nós mesmos, da nossa mesmice, da nossa comodidade ou do nosso lugar comum. Precisamos avançar, precisamos transcender, precisamos fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Se nós olharmos cada atividade da igreja apenas como atividade ou passatempo, não vamos ver a importância do corpo de Cristo se movendo junto, rumo ao objetivo de Deus, e nada vai acontecer de fato. Mas se houver no nosso coração uma unidade de propósito, uma visão completa e transcendente do grande projeto de Deus para o homem, e um clamor para que esse projeto seja executado, cada um de nós vai orar diferente, vai olhar a igreja de um modo diferente, vai ter uma postura de vida diferente, uma seriedade diferente. Amém? Para você meditar, qual é a sua postura diante dessa palavra? Se você foi tocado por essa palavra, mude a sua postura a partir de agora. Amém? Receba esta palavra da parte de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém e amém.